Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia do terceiro ano do ensino médio. Pessoal, em nossa aula hoje nós vamos fechar o assunto sobre filosofia política que nós trabalhamos durante toda esta segunda unidade. Nós vimos a ideia de política e politicagem, nós trabalhamos a política no processo democrático, nós vimos também totalitarismo, autoritarismo, falamos da questão do nazismo na Alemanha de Hitler, do fascismo na Itália de Mussolini, do stalinismo da União Russa Socialista Soviética. Na aula passada nós trabalhamos também sobre a questão do autoritarismo, que eu até citei para vocês o exemplo de quando houve o chamado golpe militar, ou ditadura militar, ou regime militar aqui no Brasil, que nós estudamos na aula passada. Pois bem, e na aula de hoje eu quero ir finalizando este assunto nosso de sistema filosófico político. Primeiro, aliás, ao menos nesse primeiro momento, é sobre a ideia, reforçando a ideia de um mundo político baseado no equilíbrio das forças, o equilíbrio das forças. Este equilíbrio das forças vai dar-se a partir da democracia, que nós já trabalhamos em outra aula nossa, que o equilíbrio da força, que é um equilíbrio democrático, traz a ideia de que a democracia, gente, ela não pode ser constituída como modelo a ser seguido apenas de uma questão de construir diálogo. Também, na democracia se constrói diálogo, pelo enfrentamento do diálogo, você consegue estabelecer enfrentamento de conflitos, tá? Então, a ideia da liberdade democrática não se refere apenas e exclusivamente aos direitos conquistados que o cidadão possa vir a conquistar. Mas, na verdade, esse pensamento político democrático deve ser uma conscientização das exigências, gente, do convívio social em nosso tempo. Por exemplo, quando nós trabalhamos a ideia de pensamento político e democracia, nós precisamos ver o seguinte, que no processo democrático vai haver o equilíbrio que nós chamamos de equilíbrio das forças políticas, tá? E esse equilíbrio das forças políticas, ele vai existir e vai exigir da sociedade uma atenção muito grande para quê? Para que aqueles que exercem o poder, ou seja, aqueles que exercem a democracia e que assumiram algum cargo político, não venha se desviar, não é? E não venha querer correr o risco de assumir o poder e esse poder não venha se tornar um poder autoritário, tá? Porque na ideia de democracia, quando nós trabalhamos democracia, gente, nós precisamos ver o seguinte, que o fortalecimento da democracia, ela vai se encontrar na politização das pessoas. Ou seja, as pessoas, de um modo geral, que estão no meio da política, que fazem política e não politicagem, elas precisam tomar consciência que dentro da sociedade, como cidadão, elas não podem estar apenas como um agente passivo, tá? Mas que no mundo democrático da política é preciso abandonar a passividade, se faz necessário abandonar a passividade, e daí os cidadãos precisam, e todos os cidadãos devem se tornar conscientes que eles precisam serem participantes, tá? Participantes no processo democrático e de consciência política, de uma política, não de uma politicagem, tá? Se for necessário, gente, as pessoas elas precisam tomar consciência de que todas elas são chamadas a um mundo político. Vocês lembram que eu falei para vocês lá no início das nossas aulas, não é? Que na escola tem política, que na igreja tem política, que na empresa tem política. Então, essa política que não é uma política de politicagem. Então, quando a gente fala desse processo democrático na política, é chamando atenção para que o homem, tendo consciência que a democracia ela vai encontrar-se por meio da politização das pessoas, então, como ser participante em uma sociedade, eu não vou ficar apenas de braços cruzados, tá? Dizer, por exemplo, assim, eu não vou votar não porque eu voto e nada dá certo, não é? Então a gente simplesmente cruza os braços. Bem, como nós vimos, a democracia ela não constitui um modelo a ser seguido, não, mas ela é algo que se constrói pelo diálogo e pelos aqueles que fazem o direito de escolha em quem colocam no poder
para serem os nossos governantes. A democracia ela se faz pelo enfrentamento dos conflitos e de opiniões divergentes, porque de repente eu tenho uma opinião, você tem outra, mas através de um diálogo, através do diálogo, nós podemos chegar a um bem comum, tá? Porque opiniões diferentes, mas que através do processo democrático pode-se chegar ao bem comum, que esse é o objetivo da democracia, não é? Embora haja diferentes opiniões, conflitos de ideias, não é? Opiniões divergentes, mas tendo em vista, gente, um único bem, que é o bem comum. Então, isso é democracia. A busca pelo bem comum, tá certo? Pois bem, gente, por aqui eu vou terminando minha aula, tá certo? Faça o exercício, mande o resumo, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.